Paz do Senhor, queridos, Deus abençoe sua vida. Este amigo que vos fala, o pastor Sérgio. Eu quero, nessa hora, mais uma vez, compartilhar com você, com a sua família, mais uma porção da palavra de Deus. E, para tanto, eu quero convidar você, que também ainda não se inscreveu no canal, para estar se inscrevendo e ativar o sininho de notificações e estar sempre recebendo aí em seu aparelho uma reflexão à luz das Escrituras, onde o nosso objetivo é edificar a sua vida, é levar você a parar para refletir as Escrituras, a palavra de Deus, que é algo indispensável para a minha vida e para a sua vida também. Eu quero ler com você, convidando você para ler Êxodo capítulo 2, versículo 11, que diz a seguinte expressão: Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Você pode dizer amém? Muito bem, eu quero orar com você. O título dessa reflexão que estaremos abordando chama-se Não viva em função da vigilância dos homens. Vou repetir. O título da reflexão é Não viva em função da vigilância dos homens. Nós vamos orar e após, debaixo da direção do Espírito Santo, vamos estar falando e tratando algo sobre esse tema. Pai querido e amado, uma alegria em nosso coração de poder saber que o Senhor sempre nos ouve quando oramos, reconhecendo a nossa fraqueza e o quanto dependemos do Senhor. Pedimos a Tua bênção. Eu rogo a Tua bênção para os ouvintes que estarão ouvindo a Tua palavra. Abençoe, Senhor, e que em toda essa palavra nós possamos ser edificados, abençoados, para a glória e para o louvor do Seu santo nome. Você que crê, diga amém. Deus te abençoe. Nós, à luz do texto que nós lemos, nós vamos estar tratando de alguns comportamentos que nós temos, todos nós, porque essa atitude que Moisés teve, não é? De olhar para um lado, para o outro, e depois de perceber que não havia ninguém lhe observando, ele tomou uma atitude. Essa atitude ela é extensiva a todas as pessoas. Infelizmente, é algo que não podemos negar, embora não é algo aprovado por Deus, não é uma atitude que está respaldada no caráter de um filho e uma filha de Deus. E eu pergunto a você e a mim, é possível ter desvios de conduta? Sim ou não? Sim, infelizmente é possível ter os desvios de conduta. Nós vamos observar que muitas pessoas, elas tomam uma postura de comportamento distante da vista ou dos olhos de outras pessoas. E ao mesmo tempo vivem também, né, de forma a aparentar uma conduta que faz também na ausência das pessoas. Isso a gente pode chamar de um certo teatro, né? Fazer algo na ausência das pessoas e não fazer na presença das pessoas
ou fazer na presença das pessoas é assim algo teatral, podemos dizer. Então, nós somos, a pergunta que fala aqui nesse momento para mim e para você, é quem é que nós somos na ausência das pessoas? Quem sou eu na sua ausência? E quem é você na minha ausência? Não é? Quem é você que fala comigo na minha presença? E quem é você e eu que fala na nossa ausência? Na verdade, as Escrituras é extraordinária, algo lindo que eu encontro, que nós encontramos, é que ela não vai esconder desses homens de Deus, de muitos homens de Deus, à luz do que já lemos, exemplo de Moisés, de Elias, e a própria Escritura em Tiago 1,17 vai dizer que eram homens semelhantes a nós, sujeitos às mesmas paixões, ou seja, sentimentos, mas que foram homens usados por Deus, mas que precisaram ser trabalhados pelo próprio Deus que lhes usou. Essa é a realidade da nossa vida hoje. Nós queremos ser usados por Deus, desejamos ser usados por Deus, mas precisamos ser trabalhados por Deus antes dele mesmo nos usar. Tem algo que você precisa ser trabalhado por Deus antes de Deus usar você? Olha, particularmente eu tenho e muito. Então eu preciso que Deus trabalhe muito, em muitas áreas na minha vida, para que eu possa ser usado por Ele. A leitura que nós fizemos está em Êxodo capítulo 11, versículo 15, até o versículo 15. Então observe a seguinte frase: correu e olhou para um lado e para o outro. Moisés, correndo para defender o hebreu, olhou para um lado, olhou para o outro, e vendo que não, observando que não viu ninguém, ou seja, não tinha nenhuma testemunha, foi e matou o egípcio. Que coisa, né? Então a pergunta é: por qual motivo Moisés olhou para um lado e olhou para o outro? Qual foi a razão dele olhar para um lado e olhar para o outro para depois tomar uma iniciativa? Qual a sua opinião? Qual foi o motivo? Na verdade, o motivo foi ver se tinha testemunhas para não acusar ele da morte ou de algo que ele fez naquele momento. Então, com certeza, foi para ver se tinha testemunhas ali ou não, né? Que se tivesse testemunhas, ele ia ser pego no flagla, não é verdade? O flagrante, né? Então ele olhou para um lado, olhou para o outro, para depois tomar aquela atitude. Ou seja, naquele momento, ter ou não um público diante de Moisés determinou o seu comportamento ali. Ele dependia que não tivesse ninguém para tomar aquela atitude. Será que isso acontece comigo e com você? Será que eu e você dependemos de olhar para um lado, de olhar para o outro, para tomar algumas decisões? Para falar algo? Para fazer alguma coisa? Eu tenho que observar para um lado, olhar para o outro, para ver se não tem ninguém me olhando? Será que essa não é a minha realidade e a sua hoje? Em algumas áreas da nossa vida? Muito importante a gente observar isso. Será que nós não faríamos o mesmo que Moisés? O que você me diz? Você não faria o mesmo? Então, se eu e você não temos coragem, isso aqui é uma observação que a gente vai fazer aqui agora, muito importante. Se eu e você não temos coragem de ver, de fazer ou de falar algo na presença de alguém, não também devemos ter coragem para ver, para fazer ou para falar algo na ausência de alguém.
essa mesma valentia, essa mesma ousadia que eu não tenho de fazer, de ver, de falar na presença de alguém, eu também não devo ter na ausência de alguém. Tá certo? Isso é muito importante. O que foi que incentivou Moisés a matar o egípcio? O que foi que deu a ele forças para ele tomar essa atitude que não deveria ter tomado? A falta de testemunha, a falta de pessoas. O texto diz que ele olhou para um lado, ele olhou para o outro e não viu ninguém. Isso agora é minha hora. Esse é o momento. Não tem ninguém? Só que ele se esqueceu de um detalhe. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para frente, olhou para trás, mas esqueceu de olhar para cima. Às vezes somos assim. Olhamos para todos os lados, menos para cima. Qual é a direção do seu olhar quando você vai fazer algo? Na ausência das pessoas. Nunca se esqueça de que quando olhar para um lado e para o outro, e olhar para trás e para frente e não ver ninguém, não esqueça de olhar para cima, porque tem um olho como chama de fogo, olhando para mim e olhando para você. Então a falta de testemunho foi exatamente o que deu forças a Moisés para fazer o que fez. Ele achou que ninguém estava vendo. E o cadáver, depois que ele matou, daquele egípcio, foi enterrado. Ele achou que não ia ser encontrado. Ele achou que o cadáver não ia ser encontrado. Mas mais tarde a narrativa do texto vai dizer que encontraram o corpo do egípcio, soldado egípcio, que Moisés havia enterrado. Então, isso aqui, essa atitude de Moisés tem muito a ver com o caráter da nossa vida. O caráter tem a ver com o que eu faço na presença das pessoas e na ausência delas também. O caráter não está ligado apenas a fazer na frente das pessoas, mas na ausência delas também. Por quê? Porque o que eu vou fazer na presença das pessoas vai gerar em mim uma única coisa: credibilidade. Poxa, fulano está fazendo isso. Poxa, fulano é madeira mesmo, né? Aquela expressão que a gente usa, né? Popular. Fulano é parada mesmo. Fulano é de fazer mesmo. Então, na presença daquela pessoa, o que eu faço, eu vou gerar nela confiança e credibilidade. Só que na ausência dela, o que eu faço que ela não vê, não vai gerar apenas credibilidade, porque, infelizmente, as pessoas só crêem no que vê. Já ouviu esse ditado? Ó, só creio só te ver fazendo. Enquanto você não fizer, eu não acredito. Já ouviu essa expressão? Eu já ouvi muitas. Então, o que gera na ausência das pessoas o que eu faço? A autoridade. Por que autoridade? Porque nós temos um tribunal chamado consciência. Nós temos um tribunal chamado consciência, e quando eu vou fazer algo na presença de alguém, essa consciência que eu não faço na ausência, a minha consciência me julga, ela me acusa desse feito, desse realizar que eu estou fazendo na presença dela, que não faço na ausência dela. Relativamente a essa consciência chamada voz da consciência, ela vai me ignorar o que eu estou fazendo na presença dos outros, me colocando na posição de um hipócrita, como um fariseu. A minha própria, não precisa ninguém dizer a você, a sua própria consciência vai falar isso por mim e por você. Veja o que diz Provérbio 22, versículo 1. O que eu faço diante das pessoas é algo importante e é muito bom fazer isso diante das pessoas. Mas veja o que Provérbio diz. Um bom nome vale mais do que muitas riquezas. Porque a intenção de fazer algo na frente das pessoas, para as pessoas verem, é exatamente por causa da nossa reputação. As pessoas se preocupam muito com a reputação. O que é isso? Com a posição que exerce.
Quando uma pessoa tem uma posição, então fazer algo para as pessoas ver, isso vai delegar nelas uma honra para a sua posição. Porque ela vai ser elogiada, né? Ela vai ser aplaudida, as pessoas vão, puxa, parabéns para você que está fazendo isso. Logo vi, né? Só podia ser você, né? Quando as pessoas dizem só podia ser você, porque você exerce uma função. Então ela está elogiando porque você faz isso pelo fato de você ter uma função, uma posição. Então logo ela está honrando você. E aí Jesus vai dizer que o nosso galardão já foi ganho. Né? Mas veja, a boa reputação diante das pessoas é importante, É importante sim. Só que é importante você entender, que a boa reputação, que é um bom nome, ela é uma extensão do nosso caráter. Ela não estabiliza o caráter. Ela não responde o caráter que tem. Ou seja, ela não confirma na sua totalidade o caráter que eu tenho. É uma extensão, ou seja, faz parte de uma vida de caráter que eu tenho e que você também tem. Inclusive, essa foi um dos ais que Jesus censurou em relação aos fariseus. Você vai ver em Mateus capítulo 6, versículo 1. Jesus vai dizer, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos homens, para não serem vistos por ele, pois não terão recompensa diante do Pai. Os fariseus tinham esse comportamento de fazer as coisas diante dos homens, para serem vistos pelas pessoas, para serem aplaudidos pelas pessoas. Então, eles faziam com essa motivação, para que as pessoas vissem que eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eles estavam fazendo o bem. E uma observação importante é que eles só faziam o bem na presença de alguém. Quando eles estavam na ausência das pessoas, se observava que não tinha ninguém para ver o que eles estavam fazendo, eles não faziam. Eles omitiam a justiça de Deus. Esperava chegar uma multidão, esperava estar no meio de muita gente para orar. Lembra daquela observação que Jesus fala sobre o fariseu e o publicano? Que o fariseu levantava a voz alta para todo mundo ouvir e até se justificava diante de Deus, dizendo, não sou como esse publicano, né? Tentando se ostentar, porque orava, porque dizimava, porque dava o dízimo, lembra? Pois é, Jesus estava censurando a forma que ele fazia as coisas para as pessoas verem. Entendeu? Então esse foi o motivo da censura de Jesus. Na verdade, Jesus aqui ele não está falando contra ser visto pelos homens. É muito importante a gente entender isso aqui. Jesus não está repreendendo o fato dos homens, das pessoas, ver o que você faz, ou de fazer algo que as pessoas estão vendo. Não. Jesus está repreendendo o fato das pessoas ostentarem fazer aquilo pelo fato de alguém ver, para as pessoas verem, entendeu? Você vai observar que Jesus diz assim, em Mateus capítulo 5, versículo 16, ele vai dizer, olha, que vocês sejam luz, que vocês possam manifestar as obras de vocês, né? Manifestem as obras de vocês para que, uma vez vocês fazendo isto, os filhos dos homens venham glorificar a Deus. Ou seja, Jesus está dizendo que as obras que nós fazemos, quando são vistas pelas pessoas, as obras de justiça, de misericórdia, de graça, enfim, elas são vistas, quando são vistas pelos homens, são motivos deles glorificarem a Deus.
Você vê que Jesus não condena o fato de você fazer algo que os homens vejam. Só que a motivação é que está em pauta aqui. Tá certo? O problema que Jesus censura é que eles faziam para serem vistos pelas pessoas. E para as pessoas julgarem eles como as pessoas de Deus, porque estavam fazendo na vista das pessoas. Tá certo? Essa é a questão em pauta. De fazer, mas não preocupado com o que as pessoas estão vendo. Que as pessoas têm que enxergar e ver que você faz. Não. Fazer com uma única motivação. Para a glória de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3. Veja isso, ele está com a Bíblia na mão. Olha o que o apóstolo Paulo fala, 13:22 de Colossenses. Olha o que ele diz aqui. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores. Escravo aqui é servo, tá? Obedeçam em tudo aos seus senhores, não somente para agradá-los quando eles estiverem vendo, olha só, mas com sinceridade de coração, pelo fato de que sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem. Numa linguagem mais ampla, mais clara, vai dizer que você e eu devemos fazer não porque os homens estão vendo, mas como se estivesse fazendo na presença do Senhor e para o Senhor. Isso aqui é algo que o apóstolo vai falar para que nós não venhamos nos perder naquilo que nós estamos fazendo. Não tem pessoas que só fazem as coisas quando o patrão chega, né? Funcionário, né? Você já foi um funcionário assim? Ou você é esse tipo de funcionário? Será que eu e você, como funcionário, não nos comportamos assim um dia? Pois é, estamos sendo aqui repreendidos pelo Senhor. Veja a frase que Paulo usa. Não somente para agradá-los, como se eles estivessem observando. Paulo denuncia aqui, sabe o quê? O fingimento dos que só faz só para serem vistos. Isso aqui é muito sério, né? Então, qual é o segredo de fazer aqui, mesmo na presença das pessoas, de forma que seja aceito por Deus? Paulo diz, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se fosse para o Senhor. Isso não é maravilhoso? Então faça para Deus. Quer esteja alguém vendo ou não, faça para o Senhor. Não faça para fazer capricho para os homens, para receber aplauso, para mostrar que está fazendo alguma coisa, sabe? Que você é o cara, nada disso. Isso é religiosidade. Os fariseus eram religiosos e Jesus censurou essa religiosidade. Veja, nós não podemos evitar o pecado de fazer ou não o correto apenas quando somos vistos pelas pessoas, porque isso sempre vai acontecer, certo? Nós precisamos vigiar, não é? Vigiar, ser vigilante e procurar fazer para agradar a Deus, honrar a Deus e fazer para Deus e não para os homens ver. Porque quando a gente faz para os homens, a gente faz de todo jeito. Mas quando a gente faz para Deus, a gente faz de uma forma mais especial. Então não tem que fazer de todo jeito porque você vai fazer para um homem. Faça de uma forma especial, da melhor forma que você puder fazer. Invista seu entendimento, invista os seus conhecimentos, invista suas forças, invista todo o seu coração, mesmo se for fazer para o homem. Por quê? Porque Paulo nos ensina, a palavra de Deus ensina, que nós devemos fazer como se fosse para Deus. E quando você não faz em todo o coração, para mesmo se for para o homem,
você peca. Por quê? Porque você está fazendo não para Deus, você está fazendo para o homem. E aí há uma negligência nesse sentido aí. Você lembra de José? Ele não aceita a oferta da mulher de Potifar e foge dela. O que a gente aprende aqui? Duas coisas a gente aprende aqui. Lá no capítulo 37 de Gênesis, você vai encontrar essa passagem. Ele se recusa a deitar com ela por causa da integridade do coração dele. Ele era um homem fiel a Deus. Depois ele foge, evita estar perto dela, porque ele conhece a sua fraqueza. Ele sabe que ele é um homem, além do mais, muito jovem, já um jovem maduro, e que se ele desse moleza ia cair na tentação. Então ele foge, ele reconhece sua fraqueza e sabe que se ficar ali, a coisa vai pegar fogo. Né? Olha o que Provérbios 6, 27, versículo 28 diz sobre a coisa vai pegar fogo. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Claro que não, né? Foi por isso que José fugiu. Ele sabia que se ficasse, cairia. Tem coisas que você e eu, quem sabe, não tem condições de ficar sozinho. Então não fica. Procura estar na presença de alguém. Por exemplo, tem jovens que não têm condições, maturidade de namorar sozinho no lugar. Qualquer ausência de pessoas, eles estão mandando para gerar, tá botando para gerar. Então não tem condições. Se você percebe que não tem condição de ficar sozinho com uma moça, você que namora, com um rapaz, você que namora, não fica só. Chama um irmão, chama uma irmã, procura alguém para ficar com você. Tá certo? Vigie, seja cauteloso. José sabia a capacidade dele de ficar lá, deixar a mulher de Potifar alisar ele, acariciar ele. Ele sabia que não ia aguentar aquilo ali. O que ele fez? Ele deu uma carreira. Se for preciso, corra, meu irmão. Se for preciso, dê uma carreira. Vai fazer uma visita, sabe que a dona da casa está sozinha, não vai naquele dia. Deixa marcar um dia que o marido está lá para visitar ela. Mesmo se tiver com os filhos, leva a tua esposa, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, leva alguém com você para servir de testemunha. Então ele sabia que aquele cenário era perfeito para ele, mas ele não deu vazão. Por que o cenário era perfeito? Porque não tinha testemunha. Não tinha ninguém para ver. Só que José sabia que tinha um Deus lá em cima olhando para ele, como tem para mim e para você. Um dos nomes de Deus, se você não sabe, saiba agora, é El Roi. El Roi. Ou seja, quem que quer dizer o Deus que tudo vê. El Roi, ou El Reo, é o Deus que tudo vê. Gênesis 16 e 13, a gente vai encontrar uma passagem que vai falar sobre isso. Né? E Deus está vendo lá aquele cenário. Então esse entendimento aqui é algo que precisamos ter. Moisés se esqueceu que não tinha testemunhas de lado, na frente, mas ali em cima tinha alguém testemunhando tudo. A mesma coisa aconteceu com Davi. Ele mandou matar Urias, para Urias não ficar sabendo quem era o pai da criança. Mas Deus sabia. Né? Deus sabia. Quando Jesus vai se dirigir à igreja, Apocalipse capítulo 2, versículo 18, verso 23, a Bíblia diz que ele tem os olhos como chama de fogo. E ele vai se dirigir à igreja de Tiatira, se revelando como aquele que tem olhos como chama de fogo, que tudo vê. Escute uma coisa, eu quero resumir, que eu estou finalizando minha palavra. A questão em pauta aqui, em relação ao Deus que tudo vê e que tudo sabe, que está informado de todas as coisas, a questão aqui em pauta não é apenas o fato de Deus ver e saber das coisas. É o que Deus vai fazer após ver
e saber de todas as coisas. Essa é a questão que está em pauta aqui. O que Deus fará com aquilo que Ele está vendo? Isso não teme em você? Isso não gera temor em mim e em você? Em saber que Deus não é apenas o Deus que sabe, que vê, mas que toma atitudes, toma posições sérias em relação àquilo que fazemos, ou até que deixamos de fazer? Porque tem coisas que é para a gente fazer, a gente não faz, a gente peca também. Até naquilo que a gente não faz, quando é uma ordem divina. A Bíblia fala que todos nós daremos conta a Deus do que fazemos ou não fazemos por meio desse corpo aqui. Quero fazer algumas perguntas para mim, para você, para nós. Reflita e guarde em seu coração. Responda para você. O que passa pela sua mente todos os dias? O que passa não é a questão. O que é que está aí na mente, na minha e na sua mente todos os dias? O que você e eu estamos olhando todos os dias? Onde você está colocando suas mãos? O que falamos ou ouvindo, ou que estamos ouvindo, ou deixando de ouvir? Para onde estão indo os nossos pés? Ou para onde os nossos pés estão nos levando? Em Jó capítulo 34, versículo 31, diz: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e vê todos os seus passos. Um outro texto de Provérbio 15, versículo 3 vai dizer: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Tudo será um dia julgado. Não se engane, que eu não me engane. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24 vai dizer: os pecados de alguns homens são notórios e os levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Tem uma pergunta aqui que eu fiquei matutando. Por que os juízos de alguns não são agora e de outros são depois? Eu quero crer que pelo fato de o fato de alguns não serem julgados agora, é o fato de Deus estar esperando que eles se arrependam. Então o fato de você, quem sabe, de nós cometermos alguns deslizes, fazermos algumas coisas que não devemos fazer na ausência das pessoas, e que não estamos sendo julgados por isso ainda, é Deus dando tempo para mim, para você e para mim, de nos arrependermos. É Deus dando tempo. Então vamos ver isso aí? Vamos refletir sobre isso? Fazer uma retrospectiva? Deus, Ele dá oportunidade a mim, dá oportunidade a você, para que eu e você possamos nos arrepender. É isso que Deus está dando. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 21 ao verso 23, quando Deus vai falar de Jezabel, uma mulher que estava em uma das igrejas da Ásia, e não me falha a memória, na igreja de Tiatira, Deus diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ou seja, Deus não havia julgado ainda essa mulher que estava fazendo e tendo um comportamento de bruxaria, de feitiçaria, porque Ele estava dando tempo para ela se arrepender e ser perdoada por Deus. Esse é o tempo de arrependimento. Esta é a hora de nos arrependermos. Se arrepender de quê, pastor? Se eu já sou cristão, veja lá. Veja como é que está sendo o seu, o meu, o nosso comportamento na ausência das pessoas. Quem você é? Quem eu sou na sua ausência? Será que quando eu viro as costas eu não falo algo que deveria falar na sua frente? Será que quando você vai embora e na minha ausência você fala algo que deveria falar na minha frente? Será que na frente do pastor, na frente da igreja, eu falo uma coisa, você fala algo que não fala na ausência? Será que na ausência
da família, dos filhos, da esposa, da igreja, do pastor? Será que eu estou fazendo algo que não faço na presença deles? Pense nisso. E se isso está acontecendo, vamos nos corrigir, porque é tempo de nos corrigir diante do Senhor. Ore comigo, peça a ajuda de Deus. Deus, em nome de Jesus, eu, tua igreja, teu povo, e ainda que essa pessoa não seja evangélica, mas ela agora pede a tua ajuda. Nós não queremos viver como se não estivesse vivendo diante de ti. Ajuda-nos a fazer conforme na tua presença. Queremos ter um caráter definido, um caráter completo, pleno, de não só realizar as obras na presença das pessoas, mas na ausência das pessoas, nós sermos uma só pessoa. Ó Espírito Santo, vem fazer isso hoje, aqui, agora, em meu coração, no coração do teu povo, da tua igreja, e nos ajude a viver essa integridade que José viveu, a viver essa postura que o apóstolo Paulo nos ensina a viver, servindo e vivendo na presença do Senhor Jesus. Digo amém. Deus te abençoe e dê a você e a mim, a nós, a graça de vivermos na presença de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.